Agora 7h03. A gente volta com algumas perguntas para os homens. Vocês se lembram da última vez que estiveram no médico? Que fizeram um exame, um check-up? Bem, grande parte de vocês provavelmente não. Seja por questões culturais ou por vergonha, muitos homens simplesmente se afastam desse hábito. O que, segundo os médicos, faz com que doenças graves frequentemente sejam descobertas já em estágio avançado. Por isso, a nossa reportagem especial de hoje vai discutir essa resistência dos homens aos consultórios. E para falar sobre o assunto, a gente chama a repórter Suzana Naspolini. Suzana, bem, a gente sabe que ir ao médico é preciso. Você conversou com várias pessoas. Por que eles se recusam, Suzana? É medo mesmo? Participar dessa entrevista, o Dr. Marco Antônio Fortes, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua participação. O que dizer para esses homens, para convencê-los a ir ao médico, a fazer check-up, a cuidarem da saúde, doutor? Suzana, bom dia a todos. O mais importante é a gente conscientizar o homem de que ele também precisa ir ao médico. Normalmente, desde que como você falou, desde criança, as mulheres já têm o seu médico, a mulher vai ao ginecologista, a criança tem o seu médico, é o pediatra. E o homem precisa se conscientizar que ele precisa procurar um urologista, que é a porta de entrada para esse exame preventivo. Evidentemente que o urologista, ele não vai examinar somente a parte urológica. Eu vou ao urologista porque eu vou fazer o exame de próstata. É claro que depois dos 45 anos é fundamental o exame de próstata também. Mas o urologista vai se preocupar do homem com a saúde do homem como um todo. Porque nessa visita médica ele pode descobrir, por exemplo, doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, várias outras doenças relacionadas ao problema urológico. É o check-up mesmo, que todo mundo tem que fazer, né? É o check-up, é o preventivo que todo mundo deve fazer. A Ana Luiz, doutor, está lá no estúdio. Pois não. Tem uma dúvida, tem uma pergunta, Ana. Tenho sim, Suzana. Bom dia, doutora. Eu queria comentar também o seguinte. A gente recebeu pela internet um comentário do Rafael Miranda, da Tijuca. Ele diz o seguinte, que ele, quando finalmente foi ao médico, descobriu que era diabético, que estava com colesterol alto, que não podia mais beber, falou, só volto lá daqui a 10 anos. A cabeça do homem funciona assim, quer dizer, ele não quer saber que tem o problema, mas isso é um risco enorme, né, doutor? Exatamente. O que acontece muitas vezes é isso, o homem foge do problema. Ele foge porque ele tem medo das consequências do tratamento, das restrições que o médico pode impor a ele. Por exemplo, se ele é diabético, ele já pensa na dieta que vai ter que fazer, no jejum que ele vai enfrentar, nos remédios que tem que tomar. Então, mas isso é uma fuga, mas isso não leva a nada. Isso não adianta absolutamente nada, é ao contrário. O homem deve procurar, porque exatamente em função desses problemas, há pouco na reportagem mostrou o problema de disfunção erétil, de impotência sexual no paciente. Muitas vezes o paciente vai ao médico, né, à procura do tratamento da disfunção erétil, da impotência, e por trás disso existe uma outra doença, como por exemplo um diabetes ou hipertensão. Doutor, aí entramos nós, né, as mulheres. A gente tem um papel fundamental nessa hora de incentivar, de impulsionar para ir para o médico, né? É verdade. Muitos pacientes vêm ao consultório, isso que a gente observa, que eles vêm ao consultório estimulados pela esposa, estimulados pela namorada, que insistem, brigam, às vezes as filhas dos pacientes. Papai, você tem que ir ao urologista, papai, você tem que fazer o exame de próstata, papai, você tem que... Porque as mulheres ajudam muito nisso, porque a mulher tem uma consciência maior dessa necessidade de prevenção, já os homens. Mas isso tem mudado, viu, Suzana? A Sociedade Brasileira de Urologia tem feito campanhas, é em cima disso que a gente busca informação, de que o homem tem que fazer o exame de próstata, que o homem tem que procurar o médico. E eu acho que a mensagem que fica é essa, né? Fugir do problema, que bom se adiantasse, mas pelo contrário não adianta, e acho que se tratando de doenças só piora, né? Porque daí ela vai se agravando e chega uma hora... Muitos pacientes perdem a chance de ficar curados quando descobre a doença muito tarde. É exatamente o preventivo. Quando a gente insiste em falar, por exemplo, do câncer de próstata, é porque o câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, ele tem cura. Ele tem cura. Isso é importante salientar. Então, o homem que vai procura o urologista para fazer o seu toque retal, para fazer o exame de PSA, o exame de sangue, que procura pode fazer um diagnóstico de câncer de próstata numa fase que é perfeitamente curada. Foi o caso do seu Hélio, que conseguiu, graças a Deus, descobrir no começo e tá curado. Muitas vezes, outros pacientes, quando descobrem, já é tarde demais. Tá joia, doutora. Então, tomara que a gente tenha conseguido ajudar, nem que seja um homem a procurar o médico. Vamos ver, obrigado pela sua participação. Obrigado. Quem quiser dicas de postos de saúde, pode ligar para o 3523-4025 ou então entrar no nosso site, lá tem vários endereços. Não tem desculpa para não ir ao médico, né, Ana? Não tem. Olha, Suzane, e o William, olha, de Natal do Rio Grande do Norte, resumiu assim, ó, cuidar da saúde
é um dever, não só perante si mesmo, como perante a família. Obrigada, Suzana. Agradeça ao Dr. Marco Antônio por mim. Agora, 7